Então, gravando a partir de agora. Bom dia novamente a todos. Hoje nós vamos falar sobre algo que é bastante importante, né? Que é sobre como o médico vai trabalhar a sua receita, né? Como é que ele vai receber? Ele vai ser funcionário de um hospital? Ele vai estar recebendo salário? Ele vai montar uma empresa para poder prestar serviço para o hospital, para receber como prestador de serviço? Ele vai ter a sua clínica, ele vai receber como pessoa física, ele vai receber como pessoa jurídica. Tudo isso tem as suas implicações, né? A principal implicação delas é a seguinte, né? Quando você é pessoa física, você é um profissional liberal, você recebe o seu rendimento e você vai pagar imposto de renda pessoa física. E pessoa física com salário acima de R$ 5.000 já paga 27,5% de imposto de renda, que é bastante alto. Assim, é normal que as pessoas não recebam como pessoa física e montem estratégias aí para receber de outras formas, minimizando o percentual de imposto que eles vão pagar. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre essas possibilidades, né? E lembrando, sempre que a gente estiver mexendo com impostos, não é o que a gente acha, não é o que o fulano falou e ciclano falou, é o que o contador nos aconselhar. Então, nós, a partir do momento que a gente começa a ter uma receita grande, uma receita interessante, a gente precisa da ajuda de um contador, porque o contador é que conhece toda a legislação contábil e ele vai poder te indicar a melhor forma de você ser tributado. Porque, na verdade, o que nós estamos falando aqui é como serei tributado. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui os meus slides. Então, a atividade médica movimenta anualmente bilhões e bilhões de reais, com um pool de empresas variando entre operadoras de seguros, planos de saúde, hospitais, área farmacêutica, etc. Então, a área médica é uma área que movimenta muito dinheiro. Este ano, por conta da pandemia, por um lado, ela está movimentando mais dinheiro, por outro lado, ela está tendo alguns problemas, principalmente em relação ao SUS, né? Que aumentou demais o movimento do SUS por conta disso. E, além do mais, você teve direcionamento de atividades, né, por conta da pandemia. E aí fica evidente, mais uma coisa que eu sempre falo, que falamos na aula passada, sobre reservas, né? Você imagina, o médico que é cirurgião e a atuação dele profissional é fazer cirurgias estéticas, por exemplo. É um cirurgião plástico. Esse médico, ultimamente, ele está tendo problemas porque as pessoas não estão fazendo cirurgias, né? Muito menos plásticas. Então, a questão de você ter uma reserva para momentos como esse é extremamente importante. Vocês são da área diferente de mim, mas já devem ter ouvido falar que esta é a primeira pandemia de várias que virão aí nas próximas décadas, né? Porque o homem está ocupando cada vez mais o ambiente dos animais selvagens, estes animais estão tendo mais contato com os seres humanos, então as pandemias serão quase que uma realidade constante a partir de agora. Com isso,
mais ainda se faz necessário você ter reserva. Uma parte significativa deste mercado é formada por médicos que atuam como autônomos, profissionais liberais ou até como pessoas jurídicas, seja para melhor organizar a sua atuação profissional, seja para buscar uma forma de tributação menos pesada sobre a sua atividade. Veja, a questão da cobrança médica eu sempre gosto de evidenciar, até exagerar um pouco, mas é porque é assim mesmo que acontece. O sujeito, ele, independente da formação dele, ele acha que paga imposto demais. Eu acho que pago imposto demais. Todo mundo acha que paga imposto demais. Muito bem. Quando eu preciso ir ao médico, além de eu pagar imposto demais, eu pago a Unimed, né? Que eu já acho um absurdo também, mas tem que pagar. Todo mundo paga e todo mundo acha um absurdo. Muito bem. Aí, às vezes, a especialidade médica que eu preciso, ou o médico que eu quero consultar, não está na Unimed. Ou ele não atende pela Unimed, parou de atender pela Unimed, etc. Ele cobra a consulta. E aí, eu vou ter que pagar R$ 400 de consulta. Muito bem. Obviamente, eu não vou ficar feliz de pagar os R$ 400 de consulta, como ninguém vai ficar. O que vai acontecer? Como eu pago imposto de renda e eu posso deduzir despesas médicas do meu tributo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma nota fiscal, um recibo para o médico, e nesse caso você pode ter certeza que você vai ter que pagar o valor relativo ao imposto, porque eu vou colocar no meu imposto de renda. Então, quando o médico dá um recibo para o seu paciente, lá por uma cobrança que ele fez, o cara não vai esquecer de lançar no imposto de renda. Ele vai lançar, você pode ter certeza que ele vai botar numa pastinha e tal, porque ele vai querer ressarcir pelo menos uma parte daquela consulta que ele pagou. E se o teu paciente registrar no imposto de renda e você, médico, não registrar, antigamente era sorte, né? Os caras da Receita Federal, sei lá, jogavam as declarações de imposto de renda para cima, caía uma em cima da mesa, falavam assim, não, é esse aqui que eu vou vistoriar. E se você desse o azar de cair na malha fina, tendo esse tipo de coisas, você ia ter que pagar multa, imposto devido e etc. Mas isso era uma eventualidade. Vamos dizer que de todas as declarações de imposto de renda, sei lá, eles selecionassem 2%, 3% para fazer essa averiguação fina, chamada vulgarmente de malha fina. Então, você fazendo uma jogada dessa, não vou lançar. E só se eu cair na malha fina que eu vou ter problema. Mas a probabilidade é menor que 90% que eu não caia. Então, vamos que dê tudo certo, né? Então, vamos deixar assim. Hoje em dia, já não tem mais esse negócio aí de escolher aleatoriamente quem que vai ser analisado pela malha fina. Porque, através da Receita Federal, dos cartórios, das receitas estaduais, da Polícia Civil, etc., você tem um banco de dados gigantesco de informações. Então, todos os dados são cruzados. Então, o que vai acontecer? E tem coisas que chamam mais a atenção dos sistemas, do algoritmo lá da Receita Federal. Porque no imposto de renda, você tem algumas maneiras de pagar menos imposto. Uma maneira é recibos médicos ou recibos de dentista. Porque eu tenho lá um limite que eu posso usar, né? Eu gastei 100 mil num hospital, eu não vou ser ressarcido dos 100 mil. Eu tenho lá um teto máximo que eu posso lançar. Então,
sei lá, eu tenho imposto para pagar, eu tenho 10 mil de imposto para pagar, e eu estou sem recibo médico. Então tem muita gente que compra recibo médico para tentar baixar o que ele tem que pagar de imposto de renda, que compra recibo do dentista para tentar baixar isso. Então a Receita Federal ela está ligada nesse tipo de coisa. Então recibos médicos, recibos de dentista chamam a atenção da Receita. E aí o que vai acontecer? O Eduardo aqui, paciente, lançou o recibo que ele pagou numa consulta médica, R$400. Está lá o CPFzinho do médico, ou o CRM do médico. O médico, por sua vez, ele deveria ter lançado este recibo também no seu imposto de renda com o meu CPF. Porque aí o que a Receita ia fazer? Ó, o Eduardo está querendo restituir parte desses R$400. Será que o médico pagou o imposto desses R$400? Aí ele vai cruzar. Opa, tá aqui. Então deu tudo certo. Beleza. Agora, se o Eduardo lança e o médico não lança, o algoritmo da Receita já vai emitir um alerta lá, dizendo que o médico está sonegando imposto de renda. Lógico, depois que você for chamado, você vai dizer que entre tantos recibos, um se perdeu e não foi lançado, e etc, etc. Você vai pagar o imposto devido lá, R$30, sei lá, e resolve o problema. Porém, se isso acontecer várias vezes, né? Perdi o recibo do Eduardo, não lancei. Tá bom, foi desatenção do médico, não foi uma má conduta, né? Ele não estava predisposto a sonegar imposto de renda, etc. Mas, se nessa malha fina que cai, você cai por causa do Eduardo, do paciente Eduardo, você começa daí a vistoriar os outros, e você vai achar 50, 60 recibos que não foram lançados, aí já fica mais difícil de você dizer que foi uma desatenção, né? A não ser que você tenha um boletim de ocorrência dizendo que o local onde estavam os recibos pegou fogo, coisa parecida, mas caso contrário, você não vai conseguir escapar disso. E a multa é bem alta, né? Você paga lá, você pode pagar uma multa de 100% do imposto devido, né? Você deveria ter pago R$10 mil de imposto, mas você sonegou, o fiscal pode te cobrar uma multa de 100%. Você vai pagar os 10 mil que você está devendo, mais 20 só para aprender a lançar direito as coisas. Então, é algo bem pesado. E por conta disso, né, os profissionais liberais eles vão tentar encontrar meios, não de sonegar, porque não é isso que a gente vai ensinar aqui, mas de pagar menos imposto. Para vocês aí que talvez tenhamos nessa turma aí de 82 que estão aqui assistindo a aula, 81 estão assistindo a aula, talvez tenhamos alguns advogados. Então, o que basicamente faz o advogado? É ensinar o cliente dele a cometer crime? Não. O advogado, ele vai pegar a legislação e vai encontrar brechas na legislação que ele possa aproveitar para a defesa do seu cliente. O contador, ele vai pegar brechas da lei de tributação, né, de política da legislação fiscal, e vai encontrar maneiras de fazer você pagar menos imposto. O pessoal aí da medicina que normalmente votou em peso no Bolsonaro, por exemplo, né? Quando ainda o Bolsonaro ia para debates, né, que ele foi na Globo mostrar o kit gay lá para o William Bonner, etc. Quando ele começou a ser apertado pelas questões da Renata e do William lá, o que o Bolsonaro falou para eles? E vocês dois aí? Vocês não recebem como pessoa física, com certeza, né? Vocês têm uma empresinha aí, vocês recebem através da empresa, né?
para pagar menos imposto. Então, por que vocês estão me cobrando esse tipo de coisa? Então, eu estou usando essa fala porque, como eu falo, o Bolsonaro ele não é um político padrão, né? Porque esse tipo de confronto normalmente não é típico de um político, né? O político ele vai tentar amenizar as coisas para tentar criar menos problemas até para ele próprio. Mas não, ele é o cara do enfrentamento. Ele falou uma verdade ali. Os jornalistas, eles recebem normalmente, principalmente os que ganham bem, né? Recebem através de empresas para pagar menos impostos. E é isso que o profissional médico vai fazer também. E não é por conta disso que ele está cometendo um crime. Ele está se aproveitando de uma brecha na legislação que beneficia quem recolhe tributos por aquela forma de tributação. Outra questão importante aí que tem a ver com tributos também tem a ver com isso. É comum as pessoas terem imóveis, né? Mais do que o imóvel necessário para ela morar. Se a pessoa que tem imóveis, ela aluga esses imóveis como uma pessoa física, ela está recebendo uma receita extra. Ela vai ter que declarar imposto de renda por essa receita extra. Então, eu tenho lá um aluguel de R$1.000, eu vou ter que pagar imposto aí de 27% em cima dos R$1.000. Muito bem. Então, o que as pessoas fazem, né? Como eu estava falando para vocês que existe essa ligação de informações, essa junção dos bancos de dados aí de várias entidades, uma das entidades é o Cresce, né? Todas as imobiliárias precisam informar para a Receita Federal os contratos de aluguel que elas estão gerenciando, para inclusive elas próprias pagarem imposto. Então, se você tem um imóvel e ele está alugado por uma imobiliária, isso daí é certo que você vai pagar e você tem que declarar o aluguel recebido e pagar o imposto, porque você vai cair na malha fina com certeza. Porque a imobiliária vai estar informando isso. O que muita gente faz? Contrato de gaveta, que não está registrado em lugar nenhum. Você contrata diretamente a outra pessoa. Aí a Receita Federal não sabe que aquele imóvel está alugado, consequentemente você não vai pagar imposto daquilo ali. E daí, o que acontece? Se eu tenho muitos imóveis alugados, aí que eu estou falando disso por causa das brechas da legislação, né? Então, é errado a pessoa fazer um contrato de gaveta. Ela tem que fazer através da imobiliária, porque ela está recebendo uma receita. Só que dificilmente a Receita Federal consegue pegar o sujeito fazendo isso. Mas isso quando o cara tem 1, 2 apartamentos. Se o cara tiver 50 apartamentos, é mais difícil do cara controlar 50 contratos de aluguel, 50 recebimentos, etc. E aí, normalmente, estas pessoas montam uma imobiliária para para gerenciar essa quantidade de imóveis. Elas vão pagar imposto. Só que aí, o que acontece? Você coloca esses imóveis como administração da imobiliária, ao invés de você pagar 27% de imposto, 27,5%, você vai pagar 11% de imposto. Já é uma vantagem. Se você tiver 100 apartamentos, aí compensa você montar um fundo de administração imobiliária, que vai gerenciar tudo isso e você vai estar pagando 1% de imposto. É por isso que a crítica que se faz ao sistema tributário brasileiro é que quanto mais dinheiro você tem, proporcionalmente menos você paga de imposto. E essa é uma constatação. Muito bem. Então, preciso... Tá aí, você está cometendo algum crime fazendo esse fundo imobiliário? Não. A legislação está lá disposta que permite você fazer isso. Então,
a gente vai o quê? Vai se aproveitar do que diz a legislação, sem cometer qualquer tipo de crime. Muito bem, continuando. O médico pode trabalhar, antes de qualquer coisa, na condição de pessoa física, seja como profissional liberal ou autônomo, sujeito à tributação do imposto de renda à pessoa física, do INSS, do ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, conforme a legislação do município. Então, o imposto de renda é um imposto federal, o INSS é um imposto federal, o ISS-QN é um imposto municipal. E aí, dependendo da alíquota, né, do que o município cobrar, de ISS-QN, você vai estar pagando. O problema é que a pessoa física, com a pessoa física, é que a contribuição da atividade fica muito cara. Desculpe. Com o imposto de renda da pessoa física podendo chegar a 27,5% da receita, de acordo com a tabela desse tributo, e um INSS de até 20%. Os médicos buscam formas alternativas, mas legais, para recolher seus tributos. A primeira opção lógica é a constituição de uma pessoa jurídica, uma PJ, que até 2014 só podia optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, sendo o lucro presumido, em tese, a melhor opção. O que é isso, lucro presumido e lucro real? Por isso que a gente fala do contador. Você vai pagar os tributos conforme a taxa de lucro que der a tua empresa. Então, se você paga através do lucro real, você fechou o teu mês ali, contábil, né? Você fez o seu balancete, você apurou um lucro real de tanto, paga o imposto. Já pelo lucro presumido, você não precisa fechar exatamente aquele valor para pagar o imposto. Você pode, através de uma média, através dos últimos recebimentos, presumir que o seu lucro foi de tanto, um lucro às vezes menor do que efetivamente foi, e você vai estar pagando menos imposto. Porém, lá no final do ano que você vai fechar o balanço, aí você vai ter que corrigir por essas... Por exemplo, o lucro presumido foi de janeiro a novembro, 10% a menos, 15% a menos, todo mês do que deveria. Lá em dezembro eu vou ter que corrigir isso. Porque ao apurar o meu lucro anual, vai mostrar o real. Aí no mês de dezembro eu vou ter que pagar essa diferença. Então, em tese, é melhor porque mensalmente você vai pagando menos, você vai deixar para pagar, para acertar tudo lá no final. E aí, considerando investimento, que é uma coisa que nós vamos falar no segundo bimestre, né? Esse dinheiro que eu não paguei de imposto, deixei para pagar lá no final, pode estar sendo aplicado a uma taxa e eu estou ganhando dinheiro em cima dele. Nessa hipótese, o tributo médio varia entre 13,33% a 16,33%, mais a contribuição previdenciária patronal, adicional de imposto de renda à pessoa jurídica, quando for aplicado, podendo este valor ser reduzido, por exemplo, no caso de sociedades uniprofissionais, de acordo com a legislação de cada prefeitura. Então, se a prefeitura permitir, eu posso montar uma empresa, não sozinho, eu posso montar uma empresa com outros médicos ou com outros profissionais da área da saúde e rachar parte desses custos com eles também. Então eu posso montar sociedades uniprofissionais para ter alguns benefícios. Os regimes tributários afetam os rendimentos dos profissionais e fazem a diferença no fim do mês. Sim. Porque o tributo, basicamente, o que é? É menos dinheiro no seu bolso no final do mês, né? A situação econômica do país empurrou muita gente para o trabalho de carteira assinada para a prestação de serviços como freelancer. Só que aí, o que acontece, né?
Aquilo que eu comecei a aula falando. Eu sou economista, sou um profissional liberal. Eu presto consultorias. Muito bem. A empresa pode me pagar sem registrar isso, sem nota fiscal, sem nada. Porque eu fui fazer um trabalho de freelancer, comprei um valor tal e a empresa me pagou. Muito bem. Isso está errado porque eu não estou pagando imposto de renda, nem a empresa. Mas tudo bem. É possível fazer isso, porque é benefício da empresa não pagar isso registrado para pagar menos imposto e é benefício do profissional liberal também para não pagar imposto nenhum. Tranquilo. No médico, a gente não pode considerar a mesma situação, por quê? Porque uma empresa, dificilmente vai contratar um médico para fazer um trabalho de freelancer, pagando por fora, pagando extra. Quem acaba contratando o médico é o paciente que vai lá fazer a consulta. E esse paciente, ele vai lançar no imposto de renda dele, sempre. Isso é certeza. A menos que você esteja com uma clientela que são pessoas que não registram, que não declaram imposto de renda. E esses aí não vão declarar mesmo esse recibo e aí não tem problema. Agora, pessoas aí de classe média que vão fazer consultas médicas, você pode ter certeza que não tem escapatória. Deu o recibo, vai cair no imposto de renda isso. A modalidade não traz a mesma segurança do salário fixo todo mês, mas pode resultar em ganhos maiores em comparação com os recebidos pelos seletistas, né, pelos caras que estão na CLT. Uma outra coisa importante com relação a esses freelancers é o seguinte, né? O cara que ele faz freelance, faz consultoria, ele tem apartamento alugado com contrato de gaveta, etc., para não pagar imposto, por enquanto, a Receita Federal não consegue descobrir isso. E o cara gerencia esses recebimentos extras e gasta sem fazer uso do cartão de crédito, sem fazer uso de depósitos bancários, etc. E aí a Receita acaba não conseguindo pegar essa discrepância. Então, vamos supor, o cara ganha 5 mil reais de salário, paga imposto em cima de 5 mil reais de salário, então a Receita sabe que o salário dele é esse, e ele tem mais 5 mil reais por mês de outras receitas que ele não está tributando. Estes outros 5 mil reais, ele tem que dar um jeito de gastar sem fazer, sem chamar a atenção da Receita. Então não pode passar pela conta corrente dele, não pode passar pelo cartão de crédito, não pode passar por instituições que mandem o alerta para a Receita. Isso ainda é possível de ser feito. Porém, né, vocês já ouviram falar da nota fiscal Paraná, da nota Paraná, não sei o quê, que você registra lá 15 milhões na sua nota fiscal Paraná e você vai ganhar R$2 de desconto no teu IPVA no ano seguinte. Tudo bem. Então, hoje em dia é uma opção. Né? Você quer registrar na nota Paraná ou você não quer registrar na nota Paraná. Você faz da maneira que você quiser. Se os seus recebimentos são todos quentes, ou seja, são todos que pagam tributação, são do conhecimento da Receita Federal, você tanto faz se quiser registrar na nota Paraná, se não quiser. Agora, se você está nessa situação que você tem 5 mil reais de receita devidamente registrada e outros 5 mil reais de receita não registrada, e você começa a colocar tudo na nota Paraná para ganhar o desconto, o que vai acontecer? A Receita vai ver, poxa amigo, como é que você ganha 5 mil reais por mês e você está gastando 9? Da onde está vindo a diferença aí desse dinheiro? Então, este é um problema. Hoje, então, como não é obrigatório você registrar na nota Paraná, tá tranquilo. A
pessoa vai se programando o quanto ela pode registrar lá. Eu considero que essa nota Paraná é um ensaio para o governo acostumar as pessoas de que nota fiscal deve, o CPF da pessoa deve constar na nota fiscal, e quando as pessoas estiverem acostumadas e os sistemas das empresas, principalmente, né, porque as empresas, por demanda daí dos clientes que querem desconto, tiveram que modificar os seus sistemas para atender essa demanda de CPF na nota. Então, a estrutura de informática e operacional está sendo toda montada. Vocês podem ter certeza que vai acontecer de um belo dia o governo dizer, olha, a partir de agora você vai ter obrigatoriedade de lançar o CPF na nota. Caso contrário, a empresa não pode te vender. Como ocorre muitas vezes nos Estados Unidos, né? Que o cara põe lá o número do seguro social dele. E a partir daí, não vai ter escapatória, porque se você tem o contrato de gaveta do recebimento do teu aluguel, se você presta serviço freelancer e etc., esse dinheiro vai ter que ser gasto. E quando você for gastar esse dinheiro, a Receita vai falar, opa, a receita do cara é uma e a despesa do cara é outra. Tem algum problema? Num determinado mês, tudo bem, o cara teve um problema, ele gastou mais do que ele arrecada. Mas se isso começa a acontecer constantemente, né, você vai virar o Queiroz lá, que ganhava 10 mil por mês e movimentava 1 milhão na conta. E aí você acaba caindo na Receita Federal. Então é por conta dessas questões que é preciso a gente pensar da melhor forma de fazer o recebimento das nossas receitas. Eu imagino que quando essa nota fiscal obrigatória o CPF na nota fiscal for obrigatório, o que vai ter de velhinho que está internado com Alzheimer aí, que vai gastar 30 mil reais no mercado, vai ser absurdo, né? Porque o cara vai pegar o CPF dos parentes que já não usam mais o CPF e vai começar a colocar todas as notas no CPF dessas pessoas. Se o trabalhador não souber escolher o regime tributário que melhor se encaixe com a sua matéria de atuação, os retornos podem ficar comprometidos. Enquanto em alguns casos o trabalhador paga apenas um valor fixo de R$ 49,90 por mês de INSS, em outros a cobrança pode ultrapassar os 11% do rendimento bruto, o que faz uma grande diferença. As opções mais comuns para os freelancers são trabalho autônomo, que implica na prestação de serviços como pessoa física, e os regimes de microempreendedor individual, MEI, e o Simples Nacional, nos quais a declaração é feita como pessoa jurídica. Tá. Isso aqui serve para todos os profissionais, menos médico e dentista, que não podem ser microempreendedores individuais. A gente vai até tocar no assunto aqui rapidamente, porque alguns de vocês podem ter empresinhas aí de outras áreas e que vão querer montar uma empresinha, então registrar. E aí vocês podem ser microempreendedores individuais. Como profissional médico, você não pode. É importante conhecer os 3 tipos de regimes para escolher a que mais tem a ver com o trabalho desempenhado. Então vamos lá. Autônomo. A principal diferença para o trabalhador autônomo em relação aos demais é que a declaração de imposto é feita como pessoa física. Logo, o imposto de renda seguirá a mesma tabela progressiva aplicada aos trabalhadores com carteira assinada, que vai de 7,5% para rendimentos mensais a partir de 2.826 até 27,5% para ganhos que superem 4.600. Então veja, isso aqui é uma sacanagem, assim, sem tamanho,
porque o governo ele não atualiza a tabela do imposto de renda há mais de 15 anos. O que é atualizar a tabela do imposto de renda? R$ 4.664 há 15 anos atrás era um valor bom. Hoje em dia, a pessoa não é rica ganhando 4.600 por mês. Só que ela tem a alíquota de pessoa rica, 27,5%. Então a inflação foi diminuir, fazendo com que o poder de compra se modificasse, os preços fossem subindo, os salários fossem aumentando, porém o governo não reajusta essa tabela. Consequentemente, a cada ano que passa, mais pessoas entram no rol de pessoas que precisam declarar imposto de renda. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ver no segundo bimestre, a inflação. Inflação é um aumento contínuo e generalizado do nível de preço, ou seja, os produtos sobem de preço. E eles sobem muito de preço. E, com isso, o nosso poder de compra diminui. Não sei se vocês viram aí, mas essa semana o governo anunciou que vai lançar uma nota de R$200. Né? Muito bem. Por que o governo vai lançar uma nota de R$200? Porque o poder de compra da nota de R$100 já não é o mesmo que era lá em 1994, quando o real foi implementado. Quando a gente pensa em dinheiro, existem dois valores relacionados ao dinheiro. Um é o valor nominal, o valor que está escrito lá, e o outro é o valor real, quanto ele efetivamente compra. Se a gente pegar uma nota de R$100, os R$100 ali são nominais. Eles não são o poder de compra real daquela nota. E isso pode confundir algumas pessoas. Porque, como não é? R$100 compram R$100. E eu digo que não, que eles não compram. Eles compravam há 20 e poucos anos atrás, quando o real foi lançado. Não, professor, compra sim, quer ver? Eu vou chegar ali na cantina e vou falar assim, quanto que custa a coxinha? Custa R$5. Então me dá R$100 de coxinha. E eu vou levar 20 coxinhas para casa. R$100 compraram R$100. Mas na verdade não é isso. Se a gente for ver R$100 há 25 anos, 26 anos atrás, fez aniversário mês passado, Plano Real. R$100 há 26 anos atrás, você ia no mercado e você trazia 2 carrinhos de compras do mercado com R$100. Hoje em dia, você vai comprar pão no mercado com R$100 praticamente. Então, essa é a diferença da inflação. Quando a gente estiver na disciplina, lá, no conteúdo de inflação, eu vou mostrar uma continha para vocês, que é uma continha muito simples, né? Vocês têm N índices de inflação no Brasil. Tem o IGPM, IPCA, INPC, IPC, IPCA, tem vários. A gente escolhe um índice de inflação. Por exemplo, o IGPM, que é um índice bastante famoso. Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Você pega o índice anual do IGPM e pega lá a nota de R$100 de 1994. E você vem diminuindo o IGPM dela ano a ano. Você vai chegar no valor real da nota de R$100 hoje. Fizemos essa conta no semestre passado e R$100 valiam R$11 e alguns centavos, em termos reais. Por isso é que saiu uma nota de R$200, porque já não tem mais condições daquela nota ser a maior nota do Brasil. Ah, professor, mas os $100 são $100, a maior nota já faz 100 anos lá nos Estados Unidos. Sim. Só que se você for ver $100 com o câmbio brasileiro, que fechou ontem a 5,29, são equivalentes a R$529. Né?
Descontada a inflação, vai para 10% disso, vai dar R$ 50. Então a nossa vale 11. Então você criando uma nota de 200, você já está pelo menos dobrando o valor da maior nota nacional. Mas o que eu quero dizer para vocês, então, é o seguinte: se R$ 100 de 25 anos atrás, hoje tem o poder de compra de 11, né, comparado de 94 para 2020, a tabela do imposto de renda é a mesma coisa. Então ela deveria ser atualizada anualmente pelo índice de inflação. Consequentemente, quem ia pagar 27,5% de imposto de renda é o cara que ganha acima de R$ 12.000, R$ 11.000, que seria o mais natural. Quem vai pagar 7,5% de imposto é o cara que ganha R$ 6.000, R$ 7.000, e assim sucessivamente. Então, é uma sacanagem muito grande o não ajuste da tabela de imposto de renda. E uma coisa interessante é que o Paulo Guedes, aí, o nosso ministro da Fazenda, né, o ex-posto Ipiranga e atual imposto Ipiranga, né, porque ele quer resgatar a CPMF, ele dizia ainda na campanha que, se caso virasse ministro, uma das primeiras ações que ele ia fazer era reajustar a tabela do imposto de renda. Acho que ele não teve tempo ainda, né? E continuamos com a mesma tabela. Além disso, o recolhimento para a Previdência Social é mais alto que o cobrado nas pessoas jurídicas. Nesse caso, a mordida é de 11%. Então, você, como profissional autônomo, você vai pagar uma alíquota de 11% de INSS. Para reduzir o impacto dos impostos, sugere-se o uso do carnê-leão, recurso que permite o abatimento de até 20% das despesas relativas à realização do trabalho, como luz, água, combustível. Então, o carnê-leão é um pagamento que você faz mensalmente e você faz meio que de forma voluntária, para depois, no final do ano, você fazer os acertos que precisarem. Tem pessoas que usam carnê-leão para poder se aposentar depois, né? Porque a sua aposentadoria vem do recolhimento do INSS. Então, você pega uma pessoa que ela é dona de casa, ela não trabalha registrada, né? Ela trabalha dentro da casa onde ela mora. Então, ela pega e registra o carnê-leão relativo a um salário mínimo durante o período necessário, que são quase 30 anos hoje, para você ter a possibilidade mínima aí de recebimento. E aí, através do seu carnê-leão, você vai ter contribuído para você ter uma aposentadoria lá no período. No entanto, é preciso manter um livro caixa, que pode ser um caderno comum com anotações das despesas, e guardar todas as notas para comprovar os gastos declarados. Então, se você vai usar o carnê-leão para tentar pagar um pouco menos de imposto como pessoa física, você vai ter um caderninho normal, onde você vai registrar as coisas para ser o seu livro caixa e você guardar os comprovantes, porque caso você caia na malha fina, você tem ali o registro do porquê você pagou aquele INSS através do carnê-leão, com base em que você chegou àquele valor. O livro caixa é uma ferramenta contábil que pode ser sua aliada na hora de declaração do imposto de renda, também servir como fonte de informações gerenciais importantes para administrar o negócio. O livro caixa é basicamente o que agora nas escolas mais moderninhas, né, na minha época não tinha isso, ensinavam os alunos a fazer planejamento financeiro, orçamento e etc. Então você vai anotar lá tuas receitas, o que você teve de receita, tuas despesas estão lá anotadas, despesas que você pode descontar do seu pagamento. É um documento complementar da contabilidade que registra as entradas e saídas monetárias em ordem cronológica. O registro deve ser feito por todos os profissionais autônomos e liberais
que possuem rendimento de trabalho não assalariado e também pode ser adotado pelas empresas. As empresas têm o seu livro caixa, né? Tem o seu fluxo de caixa, que é o nome que a gente dá para as empresas. É basicamente isso, só que feito de uma forma caseira, né? Pode fazer no Excel, pode fazer em qualquer lugar. O objetivo do livro é obter clareza na entrada e saída de dinheiro cronologicamente. Então, por que você pagou R$ 300 de carnê-leão esse mês? Deixa eu ver aqui os seus comprovantes. Aí você vai ter lá todos os comprovantes relativos àquele mês que você pagou. Sua principal característica é que ele se refere apenas à realidade momentânea, sem considerar possibilidades de entradas e saídas futuras. No fluxo de caixa, que nós vamos aprender mais na frente, aí você já projeta as suas receitas para frente. Tá, isso, em termos de pessoa jurídica, parece meio óbvio, né? É lógico que eu vou registrar apenas o que está acontecendo naquele momento. Mas por que então está se falando isso? Porque vocês viram que agora há pouco a gente falou sobre lucro presumido, né? O lucro presumido é quanto eu espero receber de lucro nos meses que eu ainda não fechei o balanço. Então, nesse caso, a gente não pode presumir, é só o registro da realidade. O registro no livro caixa é muito simples e deve ser feito. Nele constarão data do ocorrido, breve histórico, entradas ou créditos, saídas ou débitos e o saldo. Então, basicamente, um livro caixa é o seguinte, olha, vamos pegar aqui. Vou fazer um livro caixa aqui para vocês. Vamos lá, livro caixa. Data. Hoje é dia 5/8/2020. Muito bem. Vamos pôr essa data aqui. 5/8/2020. Receitas. Vamos começar com saldo. Qual que é o meu saldo atual? Quanto que eu tenho na minha conta corrente? Quanto que eu tenho em dinheiro aqui? Eu tenho R$ 1.000. Vou colocar bonitinho aqui. Tenho R$ 1.000. Beleza. Receitas. O que entrou nesse dia? Consultas. E aí eu vou ter que lançar, já para facilitar a minha vida, né? Já coloco lá, consulta ao CPF 016 152 188 18. Beleza. Quanto que foi? R$ 400. Vou pegar a formatação aqui. Aí teve mais 5 consultas aqui. R$ 400. Mais 4, 5. Beleza. Teve mais alguma receita? Não, não teve. Então vamos somar aqui. Igual. Vou pegar a formatação. Igual soma. Então, entraram de receitas R$ 2.000. Despesas. Eu paguei a internet, paguei a luz, paguei a água, paguei sei lá mais o que. E aí eu tive despesas no valor de 150, 200, 125. Pronto, eu tive R$ 475 de despesas. Ok, eu vou ter aqui um saldo operacional de... Quanto que entrou? Entrou 2.000. Menos, quanto saiu? 475. Então, eu fechei o dia com um saldo operacional de 1.525.
Este saldo operacional, eu vou ter um saldo final, que vai ser os 1.525 mais os R$ 1.000 que eu tinha no começo. 1.225 é o meu saldo final. Aí o que eu vou fazer? Para o dia seguinte, né, eu vou ter aqui, dia 6/8/2020, o meu saldo inicial vai ser este aqui, ó, 2.525. E aí começa tudo de novo. Então, basicamente, um livro caixa é isso aqui. E aí, por exemplo, eu vou fazer aqui um asterisco, dizendo que estas são despesas que eu posso tributar, que eu posso descontar. Né? Aí eu posso criar um campo aqui, ó, despesas descontáveis. E aí eu vou somar ela. Eu posso descontar isso aqui do meu INSS. Eu vou somando isso todo mês para eu ter um controlezinho do que eu posso estar aí descontando. Basicamente é isso, é uma coisa extremamente simples de fazer. Voltando lá para os nossos slides, aqui o Davi tinha escrito aqui para mim, é uma vergonha essa tabela da Terraiva, é verdade. E o Sérgio, dependendo, é melhor ficar sem aumento salarial, é verdade. Você sabe que essa questão é muito importante. Parece piada, né? É melhor ficar sem aumento salarial, mas na verdade, às vezes é mesmo. Eu tive uma vez, tem uma conhecida minha, que ela é uma profissional da área da psicologia, e ela, uns anos atrás, montou uma clínica com algumas amigas. Se não me engano, tem uma médica, tem uma nutricionista, tem uma fisioterapeuta, uma dermatóloga. E aí elas montaram uma clínica, né, fizeram tipo o que se chama hoje de co-work, né, construíram a clínica, elas têm lá uma secretária, internet, etc. E elas racham essas despesas e cada uma recebe os seus pacientes, né, e dão conta aí de pagar o imposto sobre isso. E ela estava conversando comigo e disse, tenho muito... Porra, a gente tinha que ver uma hora aí porque eu pago imposto demais e tal. Aí um dia a gente sentou para conversar e ela trabalha na FAG, ela trabalha numa outra instituição e ela tinha essa clínica. Consequentemente, ela atendia 2 dias por semana nessa clínica. E aí a gente começou a ver o quanto ela pagava de imposto, principalmente do que vinha da clínica. E aí eu fiz a seguinte proposta para ela. Né? Por que você não para de atender na clínica? Aluga, já que a sala é tua, já que o coworking ali é teu, aluga essa sala para um outro profissional da tua área. O profissional vai te pagar o aluguel da sala e você vai evitar de ter esses recebimentos de pacientes. E aí ela gostou da ideia, fez isso. Concluindo, ela deixou de pagar 2.000 e poucos reais de imposto de renda e, em contrapartida, ela passou a ganhar 2.500 reais de receita por essa clínica. Consequentemente, ela passou a trabalhar menos e ganhar 5.000 reais a mais. Então, a ideia de, é melhor não ter aumento de salário, como o colega ali falou agora, né, como o Sérgio falou, no papel pode ser uma realidade. Eu tive um outro amigo que era professor da FAG, era professor de cursinho, era professor de não sei mais aonde, e um dia também a gente fazendo os cálculos lá, ele viu que se ele abandonasse o cursinho, por conta da diferença que ele pagava de imposto de renda, ele ia estar com mais dinheiro no final do mês. Então ele parou de trabalhar lá, diminuiu teoricamente o salário, mas ele ganhou no imposto, ficou na mesma trabalhando menos.
Numa época que as pessoas infartam com 40 anos, tem AVC com 45, só o fato de você ganhar a mesma coisa trabalhando menos já é um grande diferencial. Os registros devidamente feitos no livro caixa servem para dois fins. São uma ferramenta financeira e são auxiliares ali para a tua declaração do imposto de renda. Ferramenta financeira, o livro caixa, que está sempre atualizado, ilustra a situação financeira do negócio, exercida pelo profissional liberal. Quando você tem aquela relação despesa-receita, que a gente comentou na aula passada, enquanto despesas familiares, né, orçamento familiar, você vai ver, olha, eu estou tendo despesas demais. Você começa a abrir as despesas, você começa a ver que você está gastando demais numa determinada área, que você pode talvez diminuir. Em casa, é bastante interessante quando você faz isso, lógico, enche o saco, tem que ficar lá registrando tudo, mas quando você começa a ver, por exemplo, hoje em dia já tem alguns aplicativos de cartão de crédito e de banco que fazem isso para você. O cara te dá um gráfico de onde você está gastando, né? Você gasta 100% das tuas contas no cartão, esse aplicativo pode te dar, olha, 60% dos seus gastos são no supermercado, 30% dos seus gastos são no combustível, no transporte, né, com combustível, tantos por cento do seu gasto são não sei aonde. E aí você começa a perceber, poxa, será que eu não estou gastando demais no mercado? Acho que nós vamos poder dar uma diminuída aqui. Estou gastando demais no combustível, vamos dar uma diminuída aqui. Estou gastando demais com roupa, estou gastando demais com... Balada não dá mais para gastar demais, né? Porque tá difícil a balada. Mas então, o livro caixa ou esses aplicativos vão te dar recursos para você ver aonde está indo o teu dinheiro. E uma coisa que eu sempre falo quando eu estou fazendo consultoria de finanças pessoais é o seguinte: aquela despesa que você tem de R$ 500, você lembra dela. Então você não precisa nem anotar. Ah, eu tenho um carnê, eu tenho um parcelado do cartão de crédito aí que eu comprei sei lá, um notebook, um celular, e eu pago R$ 500 por mês. Esse você não precisa anotar, você lembra. O que dá diferença e o que fura o nosso orçamento é os R$ 20 da padaria, os R$ 50 não sei aonde, os R$ 10 do não sei o quê. Se você anotar essas miudezas, como os mais antigos chamavam, aí você fica preocupado. Daí você começa a ver que você gasta R$ 2.000, R$ 3.000 nessas bobeirinhas aí. De 5 aqui, 10 ali, 50 lá, 30 aqui. É aí que pega e a gente não percebe. Além disso, deixa registrado quais são as principais fontes de renda e quais são as principais despesas da rotina operacional. A apuração do imposto de renda, né? Muitas vezes as despesas registradas no livro caixa podem ser deduzidas da base de tributação do imposto de renda. Se o profissional utiliza o carnê-leão, pode fazer a escrituração do livro caixa por sistema eletrônico. Os valores recolhidos mensalmente ficarão registrados e deverão ser exportados no ajuste anual do imposto de renda à pessoa física. Então, o carnê-leão, hoje em dia, né, antigamente você comprava o carnê, preenchia a mão e ia pagando todo mês. Hoje em dia, o carnê-leão, você entra no site da Receita Federal, você baixa o aplicativo, você faz o registro lá do valor da tua receita e desconta o que é permitido que você desconte, né, como estava escrito ali, e paga aquele valor. A Receita Federal já está sabendo disso, porque você já está fazendo online. E quando você vai apurar o teu imposto de renda, da pessoa física, você você informa, né, que você já recolheu X, né, e a Receita já vai aceitar isso. O limite das deduções com o livro caixa é o valor da receita mensal recebida pela atividade exercida. Se em determinado mês as despesas superarem as receitas, é possível somar o excesso das despesas nos meses subsequentes até dezembro. Então, se a minha despesa ficou muito maior que a receita, para fins de livro caixa, eu posso
separar um pouco dessas despesas para jogar para o mês que vem, né? O excesso de despesas em dezembro, porém, não deve ser informado neste mês, deve ser informado nesse mês, e nem levado para janeiro no ano seguinte. Então a gente pode ir conduzindo isso, mas não colocar todas as despesas lá em dezembro, e em hipótese nenhuma lançar isso em janeiro, porque você mudou o ano social. Como vocês sabem, vocês estão, ou vão saber, né? Para quem não tem imposto de renda ainda, que quando você declara o imposto de renda, agora em 2020, eu declarei imposto de renda sobre o que aconteceu em 2019, e assim sucessivamente. Então, como o livro caixa é um instrumento que a gente usa para o imposto de renda, eu não posso passar o ano social, eu não posso jogar coisas que aconteceram em 2020 em janeiro de 2021. O livro caixa possui duas funções principais e ambas podem ser exploradas pelo profissional da área da saúde no exercício de suas atividades. Então, tanto para fins de imposto de renda, como para programação financeira. Como ferramenta financeira, o livro caixa pode ilustrar como está o caixa do negócio. Será que os resultados estão sendo positivos ou negativos? Com o que o profissional está gastando seu dinheiro? É possível deduzir essas despesas? Quais as atividades exercidas pelo profissional? Você traz isso aqui está mal escrito, hein? Qual das atividades exercidas pelo profissional traz o maior retorno financeiro? Tem um você a mais aqui que não deveria estar. Muito bem. Já na apuração do imposto de renda, é que o livro caixa se torna mais importante, já que ele é responsável pela dedução de alguns valores e, como consequência, diminui o valor a ser desembolsado para este fim. O Paulo Guedes, ele tinha dito também que ele tinha uma ideia de acabar com deduções do imposto de renda. E aí ia ser uma barbaridade, né? Porque ele ia falar assim, não, a gente reajusta um pouquinho ali a alíquota e daí acaba com deduções do imposto de renda, que dá muito trabalho, etc. Se por um acaso ele fizer isso, aí muda completamente a figura. Aí talvez valha mais a pena para o médico ser profissional liberal, porque aí o recibo que ele dá, para que eu vou lançar no meu imposto de renda o recibo do médico se eu não vou ter benefício nenhum em troca disso? Né? Não vou ter ganho nenhum financeiro, só vai me dar trabalho de ficar juntando o recibo para depois lançar, então não lanço mais. E aí você consegue não pagar o imposto, caso ele faça isso. Que eu acho meio difícil, né? Mas, tudo bem, é uma hipótese. Basicamente, é o mesmo que eu falava lá na Plataforma Brasil. Ah, professor, na Plataforma Brasil eu preciso registrar a clínica que eu vou trabalhar como instituição colaboradora, eu preciso registrar o meu co-orientador, e os alunos aí, os meus colegas que estão me ajudando na pesquisa. A pergunta é, o que você ganha registrando essa galera toda? Nada. Não vai aprovar mais fácil o seu projeto, não vai cogitar possibilidades de não aprovação ao projeto, então tem-se muito menos trabalho se você registra apenas você e o seu orientador. Pronto. Não faça isso. A questão do imposto de renda é a mesma coisa, né? Se por um acaso acabarem as deduções, não vai correr risco de cair na malha fina, porque ninguém mais vai lançar recibo de imposto de renda no recibo de dentista e de médico no imposto de renda. Então, acabou. Sendo assim, é importante ter conhecimento de quais são as despesas que são deduzíveis do imposto de renda. Então vamos lá, que despesas eu consigo deduzir ali como profissional médico através do Carnê-Leão? Despesas de custeio são aquelas ligadas à atividade principal exercida pelo profissional. Aluguel, energia elétrica, água, telefone. Obviamente, eu não vou deduzir 100%, né? Eu vou ter um teto.
É como, por exemplo, se eu não estou enganado, no meu imposto de renda eu consigo deduzir por dependente de educação, saúde, etc., acho que R$ 3.000. Então eu gastei 10 entre Unimed, escola e dentista, eu me ferrei com 7, eu só vou conseguir deduzir 3. Passagens aéreas ou passagens de ônibus, né, hospedagem, deslocamento, alimentação e até mesmo inscrição em congressos e seminários da área médica, aquisição de hardware, software e livros, assinatura de publicações da área. Então, tudo isso são despesas que a gente pode descontar, né, para pagar menos imposto. No caso aí, o INSS, pagar menos INSS. MEI, microempreendedor individual. É aquela que eu falei que os médicos e os dentistas não podem ser. Mas, caso alguém queira, né, saber por outros motivos, é um slidezinho só aqui do MEI. Já o microempreendedor individual permite que os trabalhadores com ganhos anuais até R$ 81 mil, cerca de 6.750 por mês, se regularizem como pessoas. O MEI é aquela que é o seu nome, que vai ser o nome da empresa, né? Então, Eduardo Miguel Prata Madureira MEI, né? Microempreendedor individual, é o nome da empresa. Com isso, a principal vantagem dessa opção é o baixo custo para manutenção. O recolhimento do INSS é de R$ 45,90 para comerciantes ou demais atividades que recolhem o INSS e R$ 49,90 para prestadores de serviço. Então é um valor bem menor do que, por exemplo, 11%, que é o que se paga em outras áreas, né? O MEI não pode ser utilizado para profissionais médicos. Simples Nacional. Esse é o que normalmente se usa, né? Ou é pessoa física no começo e depois o Simples Nacional. Os prestadores de serviço que superarem os ganhos anuais de 81 mil se encaixam no regime Simples Nacional. Nesse caso, o recolhimento de impostos fica entre 4,5% e 6% para rendimentos até R$ 180 mil. Ao todo, há 6 tabelas diferentes. Então vamos lá. Faixa 1. Então o sujeito teve uma receita de até R$ 180 mil ao ano. Então isso aqui vai dar... Deixa a minha calculadora resolver aparecer aqui. 180 mil, enter, 12, divide. Isso são rendimentos de até R$ 15 mil por mês. Aí você vai pagar uma alíquota de 6% de imposto. Muito bem. E eu não posso deduzir absolutamente nada. Se a minha faixa for de 180 mil a 360 mil, eu vou pagar 11,20 de imposto e eu posso deduzir 9.360 desse imposto. Se a minha faixa for de 370, isso aí 360 mil, vamos ver aqui quanto que dá. Vai dar o dobro, né? Vai dar, agora eu apaguei aqui. Vai dar 30 mil por mês, mais ou menos, né? Então eu posso deduzir 9.360 e vou pagar 11,20. Se a minha faixa for até 720 mil, quer dizer que eu estou com 60 mil mês, vou pagar 13,5% e eu posso descontar até 17 mil do imposto. Se for de até 1.800.000, eu vou estar com 120 mil por mês, né? E vou pagar 16% de imposto. E posso descontar 35 mil. 3.600.000, já não lembro mais quanto era o dos 180 mil, mas vamos lá, 3.600.000, 300 mil reais por mês, eu vou pagar 21% de imposto e eu posso descontar 120.640 reais.
do meu imposto. E se forem até 4.800.000, que é uma renda de 400 mil por mês, eu vou ter aí uma alíquota de 33% e eu posso descontar 648 mil. Aí, veja só, você está com uma alíquota bem grande, bem maior do que o imposto de renda da pessoa física. Só que você tem um montante que você pode descontar do imposto bastante grande também, 648 mil. Então, nesses casos, a gente precisa fazer o cálculo se vale a pena continuar com o Simples Nacional ou vale a pena entrar na tributação normal da empresa. Normalmente, ainda vale a pena o Simples Nacional. No Simples, a quantidade de serviços que se enquadram é maior que no MEI. E, neste caso, não há possibilidade de contratar mais de um funcionário. O MEI também tem uma outra questão, que vocês não vão poder, né, se cadastrar lá. Mas no MEI eu não preciso de contador e eu não posso ter funcionários. O único funcionário sou eu. Ou melhor, eu posso ter um funcionário. No Simples Nacional, eu preciso obrigatoriamente de contador e eu posso contratar quantos funcionários eu quiser. Entretanto, diferente de outros casos, o Simples exige a contratação de serviços contábeis para a declaração de imposto, despesa fixa, que deve ser considerada pelos profissionais. Quando eu contrato um contador, o contador vai ter um pagamento mensal. Então, lógico, dependendo do trabalho que o contador tiver, ele vai te cobrar um valor específico para essa contabilidade. Então, normalmente, empresas pequenas que optam pelo Simples, você paga aí um salário mínimo, etc. Quando a empresa vai aumentando, aí o valor do contador também vai aumentando, porque o trabalho dele passa a ser maior, né? A responsabilidade dele passa a ser maior também. Eu, particularmente, não faço meu imposto de renda, eu entrego para o contador e ele faz lá, me cobra R$200 e faz da melhor maneira possível. Eu sei como funciona, eu sei o que eu posso descontar, mas às vezes ele tem um lançamento de valores lá que eu não conseguiria pensar em fazer, que vai acabar fazendo com que eu pague menos imposto. Lembrando, né, o meu salário é 100% registrado, então não tem muito o que fugir de pagamento de imposto. Para as pessoas que têm o salário 100% registrado, como é o meu caso, então também não tem muito o que escapar. É basicamente isso aí mesmo. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida em relação ao Simples. Você precisa de um CNPJ, né? Sim. E daí você seria funcionário da empresa, a empresa teria que te pagar um salário fixo também, e daí você recolhe, como Você, funciona? como dono da empresa, É, na verdade, você daí não recebe salário, você recebe uma coisa chamada prolabore, que é o salário do dono da empresa. Aí a tributação você vai pagar como pessoa física normal pelo tanto que você está recebendo de prolabore. Então você vai acabar pagando lá os 27,5%. Aí o que as pessoas normalmente fazem, né? Elas se registram com um prolabore muito pequenininho, para não precisar pagar o imposto de renda maior. E aí tentam tirar esse dinheiro da empresa aí de outras formas. Mais alguma? então qual que seria essa vantagem de pagar menos imposto ali para a empresa, mas quando você retirar para a pessoa física vai ter que pagar os 27% igual? Só que aí o que acontece? A tua empresa está dando, você coloca, deixa eu até, que isso aqui já não faria parte, deixa eu até terminar aqui a gravação, né? Então, pessoal, tá terminando a gravação aqui agora.